Alô, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Uma semana sem estarmos aqui, parece que tivemos muito tempo fora. Então sejam muitos bem-vindos à nossa sala virtual de oração. Eu quero pedir desculpa para vocês, que a semana passada eu não consegui participar do grupo de oração, apesar de que foi colocado um vídeo muito atual, muito interessante. Mas tem uma frase, enquanto nós falamos, por favor, quem não providenciou a água, coloca a água sobre a sua mesa, certo? A semana passada, quando eu não pude vir, estar presente, tem uma frase que diz: tudo que é ruim é para melhorar. Eu hoje ainda estou com um pouco de dificuldade para falar, porque eu passei por um procedimento odontológico muito sério, mas sempre o que é ruim é para melhorar. E eu acredito nisso. Mas eu vou contar uma pequena aventura. Eu fiquei muitos tempos sem pagar algumas contas da casa, por causa da pandemia, por eu não sair na rua, e eu saí. Fui pagar umas contas assim que eu saí do banco. Antes disso, gente, olha como Deus age na nossa vida. Eu fui para sair, estava chovendo, estava friozinho. Eu coloquei o casaquinho que eu sempre gosto. É um casaquinho preto que tem bolsinhas aqui do lado. E naquela quarta-feira eu não gostei do casaco, tirei. Coloquei um azul, também achei que não ficou bem, tirei. E coloquei um marrom que é mais solto e que tem bolsos internos. Eu pensei, nossa, não é meu estilo, mas vamos lá. Fui ao banco, fiz os pagamentos e quando saí, 3 quadras depois, chegou um rapaz, me abraçou embaixo da minha sombrinha, que estava chovendo, encostou o rosto em mim e disse assim: isso é um assalto. Outros tempos eu iria me assustar. Mas como eu tenho alunos dos anos 98, 99, que agora já são jovens pais, esses tempos atrás teve um deles que chegou, me agarrou na Praça Carlos Gomes e falou: isso é um assalto. E eu me assustei. Ele falou: oi, professora, tudo bem? E nesse dia, numa das quartas-feiras passadas, o rapaz veio, me abraçou, encostou o rosto dele em mim e falou: isso é um assalto. E eu virei para ele e falei: jura, amor? E eu falei: olha, não tenho dinheiro, mas eu tenho muito amor no coração para te dar. E ele olhou para mim bem sério: mas isso é um assalto? Eu falei: como eu disse para você, meu amor, não tenho dinheiro. Continuei chamando ele assim, porque era muito jovem. Ele falou: então me dá teu celular. E aí eu entendi por quê que Deus fez com que eu trocasse de 3 casacos. Eu tinha colocado, tentei colocar o celular no bolso e ele ficou muito grande. E eu não coloquei no bolso de fora, eu coloquei no bolso de dentro. Eu falei para ele: como eu estou te dizendo, eu não tenho dinheiro, eu quero o teu celular. Eu falei: eu não tenho celular. E ele falou: você está mentindo. Eu falei para ele: eu tenho 69 anos, quase 70. Para que eu vou sair com celular? E houve uma série de bate-boca. Ele pegou e disse que eu estava mentindo para ele, indignado que eu estava mentindo para ele. E realmente eu estava. E eu falei para ele: tá, eu estou mentindo para você. E você está me assaltando na cara dura. Você é um lavageiro sem vergonha. Se manda daqui. E empurrei. A minha irmã, quando eu contei isso, ela ficou assustada. Falou: ele podia estar armado. Eu falei: olha, eu estava com uma arma maior ainda, que era Deus no meu coração. E teve outras lutas, né?
O do dente também foi uma coisa muito ruim, mas foi para melhorar. Eu espero, pelo menos. Então, agora que eu já contei isso para vocês, justificando, eu espero que vocês já estejam com a água na mesa. Então, vamos elevar bem o nosso coração até Deus. Normalmente eu peço, fecha os olhos, eleva teu pensamento até Deus. E esses dias uma pessoa falou, Águida, eu posso fazer oração com os olhos abertos? A gente pede para fechar para que as coisas do nosso mundo não tirem a nossa atenção. Pode sim, se você conseguir pensar em Deus de olhos abertos, que assim seja. Senhor Deus, Pai de bondade infinita e Deus de misericórdia, vós, ó Senhor, que disseste, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Eis-nos aqui, Pai, reunidos em teu sagrado nome, no salão universal da fé, da esperança e do amor. Nós te pedimos humildemente, Senhor, derrama sobre nós a tua divina e sagrada luz. Ilumina o nosso espírito, fortalece a nossa alma e guia os nossos passos. Permita, Senhor Deus, que na noite de hoje possamos ouvir os teus ensinamentos e que eles não fiquem somente nos nossos ouvidos, que eles se derramem até o nosso coração. Abençoai e protegei, Senhor, a todos aqueles que são filhos da Casa do Caminho, aqueles que participaram da casa e que nos ouvem aonde quer que estejam, em qualquer parte do nosso globo terrestre. Abençoai, Senhor, os nossos lares e os nossos familiares. Assim é e assim será, Senhor. Bem-aventurados pobres de espíritos. Bem-aventurados pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os que são fracos de inteligência, ou que não têm inteligência, mas sim os humildes, tanto que diz que para ser estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelados aos simples e aos pequenos. São Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus, são aqueles que se prostram diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os dos céus aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam
preferentemente dos que os procuram, de boa fé e com humildade à luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a vê. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz fechá-los. A vez deles chegará, mas é preciso que antes se sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, de tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espante, pois os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos que são os executores de sua vontade se lhes submetam a exigências. Inquiram-se de si mesmo. O que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse? Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinasse os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que poderia, sim. Mas então, que mérito teriam eles? E ademais, de que lhes serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem a evidência, chegando, até a dizer: ainda que eu visse com os meus próprios olhos, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando vencido pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmo lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhes perdão. Qual filhos pródigos? Palavras da elevação. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Jesus está nos ensinando essa passagem, ele não quer dizer que por humilde você tem que ser o bobinho da inteligência ou ser tapete para todo mundo pisar. Eu sou humilde, os outros pisam em mim. Não, não confundam subserviência com humildade. Você ser servil é uma coisa, e você ser simples e humilde é outra coisa. Ser simples é você não se julgar superior a ninguém. E muita gente fala: eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sou bom e Deus me fez mais bonito, me fez mais perfeito. Não, não é isso.
E na passagem que diz o poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas ou nas maiores, ele que não põe a luz debaixo do alqueire, mas ele esparrama a sua luz, o seu ensinamento em ondas de amor e de vibração pelo mundo, que só não as vê quem é cego. Mas não é esse cego nosso que está cumprindo uma missão aqui na Terra, que ele é privado da sua visão física. Cego é daquele que se julga superior a todo mundo. Ah, eu sou superior porque meu carro é mais bonito, eu sou superior porque eu tenho mais estudo, e isso de falar de Deus é coisa de ignorante. Cego é aquele que acha que coisas de Deus é só na igreja, ou só na hora de dormir ou levantar. A maioria é na hora de dormir, porque na hora de levantar, nossa, meu Deus, acordei tarde. Chamou por Deus, sim, mas só para dizer que está tarde e que não pode fazer uma oração. O tempo somos nós que fazemos. E o nosso tempo maior e o bem mais precioso é a nossa humildade de reconhecermos que ainda temos muito que aprender. E quando se diz de cegos, então são esses irmãozinhos que acham que são superiores, que sabem muitas coisas e que as coisas que fala do reino de Deus é só para o domingo, para a missa ou para o culto ou na oração da noite. E mais uma coisa que Deus diz: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e por as terem revelado aos simples e pequenos. Semana retrasada, nós tivemos uma manifestação, não gosto de falar de política, mas dos nossos dirigentes da nação, não estou falando do presidente, mas sim dos seus ministros, que acham que eles são superiores e que eles têm muito conhecimento e que não precisa estar falando com o povo. Que bom que Deus não deu aos que se acham superiores o conhecimento. Alguns até se dizem religiosos, mas eles ainda não sabem dividir o pão com o irmão, amparar aquele que está passando nesse momento por muitas lutas. Deus está em nossa vida, em nosso caminhar. E só aquele que já tem o conhecimento. Ah, mas o fulano não tem conhecimento, é até analfabeto. Nós temos silvícolas, que são desletrados, analfabetos, mas que têm o conhecimento do amor de Deus pela natureza, pelos nossos irmãos animais e pelo próximo. Lógico que a realidade deles nos traz ainda muitas lutas a serem vencidas. Existe um livro, chama-se O Colar da Índia, onde mostra e demonstra na história que o espírito de um jesuíta que não soube amparar os indígenas e cuidar deles, reencarna no meio de uma tribo indígena, aonde ele passa a ser um pajé, um conhecedor de muitas leis divinas e que não estão nos livros. E existem aquelas pessoas que confundem ser humilde com aparência. Eu vou contar uma historinha para vocês.
Nos anos 2003, 2004, apareceu em nossa casa uma mulher, miudinha, mais ou menos da minha altura, quer dizer, são poucas as que são menor do que eu, né? E ela chegou e eu olhei e pensei, meu pai, que ser angelical. Como eu, Águida, um ser humano cheio de imperfeições, vou poder receber essa pessoa na minha casa, na nossa casa, desculpa, e trabalhar, orientar, porque ela chegou com uma saia longa, quase igual dos filmes de Jesus, uma manga reta, justinha, uma manga mais larga, e ela falava baixinho, pondo as mãos e sendo humilde, falando doce. E eu pensei, Senhor, eu, um ser imperfeito, lutando para aprender, lutando para ajudar o meu próximo, para lapidar meu espírito, como é que eu vou conviver com um ser de luz que veio até a nossa casa? Passou-se uns tempos, alguns meses, ela ajudando na casa, junto com outras pessoas. Um dia ela me convidou para eu ir à casa dela. Se vocês me perguntarem o nome dela, eu não saberia dizer. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Mas eu fui à casa dela, impecável, limpa, organizada, um mimo de casa. E eu conversando com ela, dali a pouco chegou a filha dela, muito espontânea, muito bonita, e conversando. E a gente conversou um pouquinho, eu falei para ela, você só tem ela de filha? Ela endureceu o rosto e falou, não, eu tenho um menino, um rapaz. Daí eu falei, ah, é mesmo? E eu falei, quem é ele? Como é o nome dele? Ela me falou, eu juro que eu não lembro. Eu falei, cadê ele? Está viajando? Tá vendo? Não, está no quarto. Mas aquilo me intrigou, porque ela sempre foi doce, humilde, simples. E de repente, junto com a filha, ela estava se derretendo igual manteiga ao sol. E quando falou do filho, ela endureceu. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí a gente andou, ela mostrando os artesanatos maravilhosos, até que eu falei, posso conhecer teu filho? Ela respirou fundo, como quem diz, não tem outro jeito. E abriu o quarto e falou, fulano, venha conhecer a Águida. Gente, a menina era realmente uma querida, doce, adolescente. Mas ele, a hora que eu olhei a energia dele, eu tinha vontade de abraçar eles de tanta energia gostosa. E aí ele olhou com aqueles olhões verdes e olhou e falou, oi, prazer, eu sou fulano. E a gente conversou um pouquinho e ela falou, vamos na cozinha tomar um chá, e fechou a porta e deixou o menino lá e não chamou. E depois, aquilo ficou muito tempo na minha cabeça, então ela era humilde, simples, doce naquilo que agradava a ela. E quando se tratava, se ela não era tolerante com o problema do filho, que ela achava que era problema, e eu não acho que seja um problema, eu acho que seja uma missão, era porque ele veio com toda aquela doçura, com uma simplicidade e uma inteligência muito grande, e a escolha dele para o amor do dia a dia era homossexual. E ela dizia que aquilo era pior do que uma doença ruim. Se você não sabe aceitar do teu filho, você não saberá aceitar de um estranho. Se você não sabe ter compaixão e misericórdia, você não é o simples nem humilde. Você está julgando as pessoas.
E eu contei essa história não para julgar, para exemplificar, porque aqui ele diz assim, que não seria mais fácil Deus vir e tocar na pessoa para mostrar a sua presença? Ele nos dá oportunidades, ele nos toca o coração com todas as oportunidades e todos os momentos. Quando você olha para uma pessoa que tem uma lesão física, você tem misericórdia, compaixão. Se você vê uma pessoa que está passando por luta, você tem, e de repente uma outra pessoa, você aponta o dedo. Então a tua humildade não está completa. Bem-aventurados os simples de coração. Se você não julgar, não atirar a primeira pedra, ninguém te julgará também. Se você julgar, você será julgado com o mesmo peso. E antes de nós fluidificarmos a nossa água, eu quero fazer um comentário com vocês. Eu tenho recebido ligações, mensagens, pelo Messenger e pelo WhatsApp, falando da dificuldade de dormir. Tem pessoas que estão tendo pesadelos muito fortes, pessoas que estão tendo dificuldades de dormir, dificuldades de se concentrar. Nós estamos num momento onde o mundo espiritual, baixa espiritualidade, ou a espiritualidade que está mais em luta, eles estão meio perdidos. Meio perdidos. Vamos usar essa frase. Porque muitos daqueles que iam para barzinho, para balada, para todas essas coisas, não estão indo. E eles não têm como beber, como usar coisas não lícitas. E esses espíritos, então, estão se aproximando de quando nós abaixamos o nosso padrão vibratório. E aí nós temos pesadelos. Ah, mas eu tenho um pesadelo ruim. Será porque eu fui uma peste em vidas passadas? Às vezes sim. Às vezes é nessa mesmo que nós estamos, meio fora de prumo. Então, existem duas razões para isso. A primeira é um chamado de oração pelo próximo, pelo familiar, por amigos ou por pessoas que emitem pensamento para nós pedindo socorro. Ah, nossa, eu preciso pedir para minha comadre fazer oração, preciso pedir para minha tia, para o meu tio, para o meu padrinho. É um pedido de oração, ou de pessoas que estão do lado de cá ou que estão do lado de lá. E a segunda razão para essas insônia é um momento em que devemos unir nossas preces e interceder junto ao Pai pelos espíritos que vagam em busca de apoio, de orientação e às vezes até de entender o que está se passando. Lembrando que Santo Agostinho disse: a morte não é nada, eu só passei para o outro lado. Vocês continuam no mundo das criaturas e eu estou no mundo do Criador. Muitos desses espíritos estão no mundo do Criador, mas precisam do nosso apoio, das nossas orações, dos nossos bons pensamentos. Ah, mas é um encosto que está do meu lado? Não, nem sempre é um encosto. Muitas vezes são irmãos desencarnados que veem em nós um apoio espiritual, um apoio de oração. Vai que no dormir você fez uma oração e ele sentiu que você pode ajudá-lo, que você é o bonzinho que está na terra. Então seja bonzinho também. Na hora de dormir, faça uma oração por eles. E outra coisa, lugar de cama não é lugar de ficar pensando e planejando coisas. A hora que você fez tua oração, deixe teu pensamento do lado de fora da cama, deite e durma.
Se você continua pensando o que você vai fazer no outro dia, ou o que aconteceu, ou o parente que você perdeu, ou aquele parente que você está quase perdendo, para, pensa sério. Se você não dormir, você vai ficar feio, você vai ficar com olheira. Pensa nisso. Eu sei, porque semana passada eu passei isso, estava com olheiras terríveis, né? Então eu posso falar daquilo que eu pensei, que eu passei, certo? Então, se você não está dormindo, desculpa, e existe uma terceira opção. Se você não acorda às 3 horas da manhã, pegue um papel, sem linha, sem pauta, e um lápis. E escreva aquilo que vem na sua cabeça, na sua mente. Nem todo médium de psicografia começa escrevendo assim, como o Chico Xavier fechava os olhos e escrevia. Muitas vezes nós começamos a treinar pensando, nossa, veio uma poesia na minha cabeça que eu recitava quando era criança. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Anote esse verso. Eles estão treinando a tua sensibilidade para você escrever. Se eu fizer isso, em um mês eu estou escrevendo um best-seller? Não. Um ano? Também não. Alguns sim, mas a maioria de nós vai ficar 10 anos escrevendo bilhetinhos. De repente você olha e fala, nossa, que lindo que eu escrevi. Isso não é de mim. Aí você está psicografando conscientemente. Bem, fechando os nossos olhos nesse momento, colocando a água frente a nós, nós vamos energizar a água e receber um passe. Senhor Deus, vós sois o mestre dos mestres, o médico dos médicos, e vós sabeis das nossas necessidades. Envolvei-nos, Senhor Deus, com tuas sagradas energias de cura, e derramai sobre essa água a energia verde de cura física e a azul de cura espiritual. Permita, Senhor Deus, que toda cura que necessitamos, que ela seja amparada e resolvida. E se precisamos permanecer com a dor, porque ela é o nosso mestre de evolução, que assim seja, meu Pai. Permita, Senhor Deus, que a água desse copo seja destinada para aquela pessoa que está em nossa família, que se encontra doente, ou para nós, pessoalmente, que encontramos com dificuldades físicas. Amparai-nos, Senhor Deus. E permita, Senhor Jesus, que nesse momento toda a espiritualidade de Bezerra de Menezes e dos médicos e enfermeiros da Casa do Caminho vá a todos os lares, a todos os corações que necessitam dessa energia dourada que está sendo encaminhada a cada ouvinte, sejam eles presenciais ou depois que ouvirão essa live, que eles possam receber a cura do espírito, do corpo e da mente, que eles possam receber ondas de amor e de prosperidade, que possamos perdoar e ser perdoado, que possamos mais auxiliar que ser auxiliado, e que recebamos em nosso lar toda essa energia emanada do plano superior. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e encerramos esse momento com muito amor, com muita paz e com muita gratidão. Que a paz permaneça em seus lares e que o amor de Cristo os envolva. Que todos aqueles que se achegarem a nós durante a semana sintam a presença do nosso Mestre Maior. Assim é e assim será. Que assim seja.